Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, segunda-feira, dia 18 de agosto de 2025, nós vamos para a segunda parte da nova série aqui do livro Comitê, dos 300, a hierarquia da conspiração do Dr. John Coleman, um clássico, né? Vale a pena demais esse livro aqui. Então nós vamos para a segunda parte. Se você não assistiu a primeira, já aproveita que está no começo, volta lá, assiste, depois você continua aqui. Agora, enfim, se você já assistiu, então vamos nessa. Aperte os cintos aí que vale a pena demais. Antes de começar, como sempre, vou lembrar vocês dos meus quadrinhos. Olha só, pessoal, né? Temos aqui 8 obras, 8 roteiros de cinema que eu escrevi e adaptei para quadrinhos, tá? Não perca, não é só para criança. Esses dois, o Lambo e o Prédio, são para todas as idades. Você, adulto, vai curtir e você pode ler com os teus filhos, dar de presente para sobrinhos, netos, enfim, vale a pena demais, censura livre. Agora os outros já são adultos mesmo. Temos Um Outro Dia e o Knock Me Out, histórias incríveis, sensacionais, tá? Temos a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, falando sobre tudo que você precisa saber do que está acontecendo no mundo na questão de sociedades secretas, tecnocracia, cibernética, transhumanismo, escatologia. Muito do que eu falo aqui através dos livros, resumi nesse material aqui demais. E Comunhão, que é um suspense com terror psicológico eletrizante. Você que gosta de emoções fortes, mas com uma mensagem transformadora, vale a pena demais. Então todos esses 8 livros você adquire diretamente comigo pelo meu site felipefolgose.com. Eu deixo aqui embaixo o clique, na caixinha de descrição. Deixo também o meu Instagram, você pode pedir pelo meu Instagram, mandar um direct. Eu também explico como você recebe em qualquer estado do Brasil, outros países também, tá? Então entra lá, escolhe, tem combos, você pode conhecer as histórias, ver as artes, artistas incríveis que eu contrato, gente que trabalha para o mercado europeu, americano, para Marvel, para DC, vale a pena demais, pessoal, tá? Então entre em contato, já garanta aí também um presentaço, se você quiser dar um presente diferente para alguém, não perca tempo e peça o seu. O que mais? Aqui embaixo a gente tem o link do Odyssey, que é uma plataforma alternativa ao YouTube, e do Subscribestar para quem quiser se tornar apoiador do canal, tá bom? Então é isso aí, vamos começar, pessoal? Vamos pegar aqui onde a gente parou. Então ele está falando assim, olha, como que os conspiradores conseguem manter, um domínio, um controle no mundo, especialmente sobre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha? Então, uma das questões mais perguntadas é como que uma única entidade, ela pode controlar, como que ela pode ter tanto poder? E esse livro é uma tentativa de responder essa e outras questões. E a única forma que nós temos de entender essa realidade, do sucesso deles, é exatamente discutir como que essa sociedade secreta tem organizações de fachada, que vão desde agências governamentais, bancos, companhias de seguro, negócios internacionais, indústria petrolífera e centenas de entidades e fundações que fazem parte desse Comitê dos 300, que é, no final das contas, o grupo que controla o mundo, pelo mínimo, no mínimo por 2 séculos. E ele continua falando assim, por exemplo, uma das organizações que a gente vê, que a gente precisa prestar atenção é o Clube de Roma. E quem financia o Clube de Roma, que tem um nome, que é um fundo é um fundo alemão, German Marshall, que você tem, faz parte, de, por exemplo, organizações que apoiam a OTAN, tá? E a maioria dos executivos do Clube de Roma fazem parte da OTAN também. Eles sempre estão dentro do conselho da OTAN. A OTAN é o Tratado do Atlântico Norte, que basicamente, desde a Segunda Guerra Mundial, controla toda a questão militar na Europa. Então, o Clube de Roma, ele participa
nas políticas da OTAN, né? Através da atividade dos membros do Comitê do 300, né? Por exemplo, né, você tem um chamado Lord Carrington, né? O livro é de 92, se eu não me engano, né? Então, isso era da época, né? Mas, claro que eles vão, ao longo dos anos, vão trocando, né? Então, conforme a pessoa se aposenta, eles colocam outro, né? Então, por exemplo, né, na época, o Lord Carrington, ele dividiu a OTAN em duas facções, né? Então, assim, jogando naquela dialética, né? Como sempre. Então, uma mais esquerdista e outra mais, em princípio, à direita, né? E o Clube de Roma permanece sendo um dos braços mais importantes de política externa, né, da OTAN, através, novamente, como fachada do Comitê dos 300. Né? Outro, por exemplo, é o Bilderberg. Né? O Bilderberg, né, foi formado em 1968 por membros de um grupo chamado Morgenthau, né? Quando o Aurélio Petti, que é um dos fundadores do Clube de Roma, queria acelerar. Desculpa, é o contrário. O Bilderberg acho que é de 51, é mais antigo. O Clube de Roma, né, foi montado em 68, né, com direção do Aurélio Petti, né, para acelerar os planos para um governo mundial, né, o que a gente geralmente, que as pessoas geralmente ouvem como a nova ordem mundial, né. Então, uma descrição, né, do que seria essa nova ordem mundial, né, é exatamente estabelecer o governo global. Quando a gente ouve a frase nova ordem mundial, na verdade é o quê? É uma política para instaurar um governo mundial. Né? Então, o Petti, ele foi convidando, vamos dizer, membros, né, subversivos, né, dos Estados Unidos, da França, da Suécia, da Grã-Bretanha, da Suíça, do Japão. Né? Então, durante o período de 68 a 72, o Clube de Roma se tornou uma entidade, né, com cientistas, né, globalistas e planejadores, né, de todo tipo. Tá? Conforme um participante colocou, entre aspas, ele fala assim, nós nos tornamos o casaco de muitas cores de José, fazendo uma referência àquele, né, aquela na história de José na Bíblia, o casaco multicolorido de José. Né? No livro do Aurélio Petti chamado A Qualidade Humana, né, ela se tornou, por exemplo, uma das bases adotadas pela OTAN na sua política. Né? E um trecho do livro diz o seguinte, né? Pela primeira vez, né, desde o início da cristandade no primeiro milênio, né, um grande grupo de pessoas realmente está em suspense a respeito de o advento de algo desconhecido, mas que pode mudar o destino coletivo completamente da humanidade. O homem não sabe o que é ser exatamente um verdadeiro homem moderno. O homem inventou a história do dragão mau, olha só. Mas, em todo lugar onde aparece um dragão mau, no fundo é o próprio homem. Dragão mau? Você está fazendo referência à Bíblia, né? O grande dragão. Né? Mas ele tá falando, olha só, compara, fala que na verdade, ou então se a gente pegar nas diversas, né, na literatura, nas diversas mitologias onde aparece o dragão mau, ele está falando, não, o dragão mau é o homem, né? Afinal de contas,
num dos livros do Clube de Roma, né, eles falam que o homem é o câncer do planeta, né? Sempre essa... Na verdade, não é o homem geral, né? Porque eles, a elite, fala, não, nós somos iluminados, né? É a população. Então, não, vamos reduzir a população, é sempre nesse, né? Então, vamos criar aí um factoide, né? Que o homem que destrói o planeta, né? Para justificar toda essa política de crescimento zero, né? Na verdade, depopulacional, né? Então, né, olha aqui o que ele fala no livro, né? O homem, na verdade, é o dragão, né? Então nós temos um paradoxo humano. O homem está preso na sua extraordinária capacidade, né, de realização, né? Mas, ao mesmo tempo, numa areia movediça, porque quanto mais ele usa esse poder, mais ele precisa. No sentido de quanto mais o homem cria, né, vamos dizer, avança a economia, mais o homem está destruindo o meio ambiente, então mais o homem precisa inovar e essa inovação acaba se tornando negativa, né? Então ele continua falando assim, nós nunca devemos nos cansar de repetir o quão tolo, né, equalizar o profundo estado patológico presente, né, e mal ajustado do completo sistema humano com qualquer crise cíclica ou circunstância passageira. Desde o momento em que o homem abriu a caixa de Pandora de novas tecnologias, ele tem sofrido uma proliferação incontrolável humana e uma mania de crescimento e, por consequência, de crises energéticas, né? E, atualmente, a potencial escassez de recursos, a degradação do meio ambiente, a loucura nuclear e mais um enorme conjunto de aflições relacionadas. Ele fecha. Então, olha só o que ele está falando, né? Conforme a gente abriu a caixa de Pandora da tecnologia, a gente tem, vamos dizer, criado, desenvolvido, né, condições para que a população cresça, só que isso tem o quê? Feito com que o planeta esteja em perigo e os recursos naturais. Esse é o discurso. Então, pessoal, para eles é o seguinte, não, a gente tem que... Não é para todo mundo o acesso dessas benesses tecnológicas, né? Vai ser para uma elite. Essa elite que vai poder estender a sua vida indefinidamente, né? Através de transhumanismo. Isso não é para todo mundo, porque senão não vai ter recurso suficiente no planeta. Então, isso, né, esse pensamento é idêntico ao programa adotado, né, mais tarde pelo falso movimento ambientalista, né, lançado pelo Clube de Roma, para o quê? Vamos dizer, desmantelar qualquer desenvolvimento industrial, e principalmente países subdesenvolvidos. Não vamos deixar com que os países subdesenvolvidos se desenvolvam, porque, né, o planeta não vai aguentar. Então, um contraprograma do Clube de Roma, né, seria disseminar a tal da pós-industrialização nos Estados Unidos, por exemplo, né, junto com a disseminação de movimentos de contracultura, promovendo o quê? Drogas, né, o hedonismo, o sexo descontrolado, o satanismo, né, junto com o ambientalismo. Para quê? Para tirar o foco, né, de qual que era o padrão anterior. Não, né? O jovem nasce, cresce, se casa, tem filhos, né, forma uma família. Então todas essas, vamos dizer, esses movimentos culturais disruptivos é exatamente para interromper esse processo. E isso, por exemplo, pessoal, foi promovido e estudado pelo Instituto Tavistock, na Inglaterra, pelo
Instituto de Pesquisa de Stanford, né, lá nos Estados Unidos, e, por exemplo, para o Instituto de Relações Sociais também. Tá? Então, são organizações de pesquisa de o quê? De engenharia social, né, para aplicar, né, psicologia, né, numa guerra cultural para literalmente mudar as sociedades, né? E o Clube de Roma, né, ele tem sido, vamos dizer, o braço que o Comitê de 300 usa na OTAN, por exemplo, para que a OTAN adote aquilo que é conhecido como conspiração aquariana, o livro que eu já li para vocês aqui, né? Um livro dos anos 80, do que? De promover, tentar promover essa disrupção familiar e social através de nova era. É um pensamento do amor livre, entendeu? Então, coisas negativas, por exemplo, o uso de droga, em vez de coisas negativas, a droga agora vai ser um portal para, né, para você ter acesso a novas dimensões. Então, tentar dar uma roupagem de nova era, de positiva, né? O amor livre. Então, tudo aquilo que é disruptivo à família, né? A conspiração aquariana tenta vender como algo positivo, da nova era, né? Não, para que ficar preso nessa coisa judaico-cristã da monogamia? Né? Tem o poliamor, ame, né? Ame tudo, né? Ele continua, o nome Nova Ordem Mundial tem sido promovido, né, mais recentemente a partir de 1991 da Guerra do Golfo. Né? Enquanto o termo um governo global, né, tem sido promovido já há muito mais tempo, mais de um século. Mas Nova Ordem Mundial não é novo, né? Ele já circula, né, também há muito tempo. Inclusive tem o livro do H.G. Wells, né, chamado A Própria Nova Ordem Mundial. É o livro também, acho que da década de 20 do século passado, se eu não me engano. 1900, eu não lembro se é 1915 ou 1900, enfim, não lembro. Mas assim, tem mais de um século já, né? Então, o Aurélio Petti, uma vez, ele, numa conversa, né, disse ao seu amigo próximo, Alexandre Haig, né, que ele se sentia como se fosse o Adam Weishaupt reencarnado, olha só. Né? Adam Weishaupt, o fundador do Illuminati, né? Então, o Petti, vamos dizer, ele tem cumprido esse papel, né, de basicamente controlar, né, o legado do Illuminati, né, que o Weishaupt estabeleceu lá no século XVIII. Então, ele basicamente tem promovido essas políticas através da OTAN numa escala global. Né? Então, é interessante a gente traçar, né, pessoal, como que ao longo do tempo, né, você fala, poxa, como que um pensamento ali de um grupo do século XVIII continua impactando a humanidade até, né, até os dias de hoje. Né? O Petti, ele é líder do Instituto Atlântico, do Conselho Econômico do Instituto Atlântico. Né? Por 3 décadas ele foi o CEO, né, também da Fiat na Itália, né, na companhia fundada pelo Giovanni Angnelli. Né? Angnelli, que também é membro de uma família italiana da nobreza negra, né, Black Nobility, é um dos mais importantes membros do Comitê dos 300. Né? E ele tem um papel de liderança em projetos na União Soviética na época. Né? Então, você fala, poxa, mas na União Soviética tinha essa interferência? Sim, porque a própria formação da União Soviética, né, do golpe bolchevique ali, de basicamente acabar, né, com o czarismo e com a igreja,
né? No fundo, o principal objetivo da Revolução Bolchevique não foi só depor os Romanov, mas foi o quê? Estabelecer um governo ateísta, né? E perseguir a Igreja Cristã Ortodoxa, né? Então, tentar estabelecer um governo ateísta no mundo, né? Só falar um pouco da nobreza, né, Black Nobility, né, que não é só na Itália, né? Você tem várias famílias europeias, né? Que a gente volta naquela questão no livro que eu li para vocês do Gênesis 6, né? Das linhagens, né? Das linhagens sanguíneas que remontam a história, pessoal, né? Essa nobreza negra, por exemplo, remonta à República de Veneza, que na verdade eram fenícios, né? De fenícios viraram Venetians, né? De Phoenicians, Venetians. E esses fenícios remontam ali Canaã, remontam, né, as tribos canaanitas, né, a adoração a Baal, a Moloque, tá? Então, como as coisas vão passando, né, se perpetuando ao longo dos milênios, né? Então ele continua, o Clube de Roma é uma organização guarda-chuva, né? É basicamente um casamento entre os financiadores anglo-americanos com as velhas famílias da nobreza negra europeias, né? Particularmente a tal dita nobreza de Londres, Veneza e Gênova. A chave para o controle sucessivo do mundo, né, que eles têm, é a habilidade deles criarem e controlarem recessões econômicas e até mesmo depressões, né? Depressões econômicas em países, né? Eles quebram a economia de países, né? Então, quando a gente entende, na verdade, que inflação, pessoal, é criada, né? Crises de inflação, né? É uma das ferramentas que eles têm de o quê? Desacelerar crescimento econômico e desestimular, no fim das contas, crescimento populacional, tá? De novo, você gera escassez, as pessoas não, né, dificilmente, sempre tem uma parcela da população que vive já na pobreza e não, e continua tendo filho. Agora, a grande parte, principalmente de classe média, quando você tem, só ver, né, as últimas pesquisas, né, ao longo das gerações, pessoal, né, a quantidade de filhos tem cada vez diminuído, né? A gente está já numa geração já sem filhos, mas anteriormente um filho, anteriormente 2 filhos. E quando a gente vai indo nas gerações anteriores, mais filhos você tinha, né? Hoje em dia, menos filhos tem, ou no fundo, nem filho nenhum, né? A maioria dos países estão em déficit populacional, né? Então, o Comitê de 300, eles buscam criar convulsões sociais numa escala global, né? E isso seguido de depressões econômicas, né? E é um método de fazer com que essas grandes massas ao redor do mundo se tornem o quê? Dependentes de programas sociais governamentais. Então, outra forma de você, é o tal do neofeudalismo, né? De você deixar as pessoas sem recursos, e isso faz com que elas, obviamente, fiquem completamente dependentes dos governos, né? Os governos que eles controlam, que eles, né? Então eles querem realmente essa dependência. E agora, né, fazendo um parênteses aqui do livro, a gente já vai ter um outro impacto, que é a questão da inteligência artificial, né? Vai ser mais uma forma de criar escassez, de acabar com empregos, né? Categorias de trabalho inteiras, né? Fazer com que as pessoas dependam do tal do crédito, né? Universal Basic Income, da renda básica universal, através do crédito social, tudo isso controlado, né, pela cibernética, né, por identidades digitais,
e cada vez mais a gente se aproxima àquilo que a gente lê em Apocalipse 13, né? De ninguém conseguir comprar e vender se não tivesse a identificação, essa marca, né? Num sistema que a Bíblia chama do sistema da besta, né? Então, continua aqui. O comitê, né? Ele é a base, né, de decisões importantes que afetam a humanidade, né? Então, por exemplo, né, ele cita aqui um filósofo polonês chamado Felix Dzerzhinsky, né, que é um amigo próximo de um agente de inteligência inglês chamado Sidney Reilly. Ele confidenciou, né, ao Reilly que durante isso pessoal, na Revolução Bolchevique, tá? Que esse polonês, o Dzerzhinsky, ele foi um dos responsáveis pelo terror vermelho, né, na época da Revolução Bolchevique. E diz que durante, né, uma conversa que eles tiveram, ele falou o seguinte: o homem não tem importância, né? Olha o que acontece quando você deixa ele passar fome, né? Ele começa a comer os seus próprios companheiros mortos para permanecer vivo. O homem só tem interesse na sua própria sobrevivência. Isso é a única coisa que conta, né? Toda a filosofia é bobagem, porque no final, né, só a sobrevivência que conta. Então, ele está fazendo, né, o autor é uma referência à mentalidade deles, né? Não tem ética, não tem moral, não tem religião, não tem nada, né? É cada um por si, e então a gente não tem que ter apreço nenhum ao ser humano, porque o ser humano não vale nada. Na verdade é aquilo que o outro filósofo, né, o Walter Benjamin, falou: o homem é o lobo do homem, né? No fundo, não, né? No fundo, Deus criou o homem à imagem e semelhança dele, mas quando o homem se desconecta, né, e não se vê mais como imagem e semelhança de Deus, ele se vê como um animal, como um monstro, né? E passa a destruir o homem, né? Isso tudo, no fundo, é inspirado por aquele que odeia o ser humano, né? Com aquele que veio para matar, roubar e destruir, para o inimigo que a Bíblia chama do inimigo das nossas almas, né? Então, enquanto Deus criou o homem e quer preservar o homem, você tem o inimigo de Deus, né, que quer destruir o homem, Satanás, né? Bom, continua aqui. Então, o Clube de Roma tem a sua agência de inteligência privada, né? E também, vamos dizer, pega emprestado da Interpol, que basicamente é uma criação do David Rockefeller, né? Todas as agências de inteligência americanas cooperam muito próximas, né, com essa inteligência, né, do Comitê dos 300. Da mesma forma como a KGB também, como o Mossad também, né? A única agência que permanece fora do alcance deles é a agência de inteligência da Alemanha Oriental, a Stasi. Isso, ele estava falando da pré-queda do Muro de Berlim, né? Apesar que, mesmo após a queda do muro, essas agências de inteligência, principalmente a Stasi e a KGB, só mudou o nome, né? Mas elas não deixaram de existir. O Clube de Roma também tem sua altamente organizada agência de política e de economia, né? Eles que disseram ao presidente Reagan, né, para manter o Paul Volcker, né, que é um importante
membro do Comitê dos 300 na época, né, pessoal, isso está falando dos anos 80, né? O Volcker, ele permaneceu como chefe do Federal Reserve, né, basicamente o Banco Central americano, né? Independente da promessa que o Reagan tinha feito durante a campanha de que ele seria demitido no momento que ele fosse eleito, né? Da mesma forma como o Trump, né, fez várias promessas, por exemplo, durante a campanha, de que iria revelar, né, todo o dossiê do Epstein, né? Agora, né, assim que ele assumiu, imagina, né, não revelou nada, né? né? O Clube de Roma também, eles têm um papel-chave, né, no que historicamente é conhecido como a crise, né, da Baía dos Porcos, lá, a crise dos mísseis russos em Cuba, nos anos 60. Né? Diversos cientistas Tavistock, eles foram ver o presidente Kennedy na época para explicar, né, qual que era o papel daquela crise, né? Mas o Kennedy, ele rejeitou o conselho dado para eles, né? Naquele mesmo ano, o Kennedy foi assassinado, né? E desde então, né, eles têm tido controle, né? Esse é o tal do Deep State, né? Passando através, por exemplo, né, do Tavistock, né? E o Tavistock, por exemplo, tem sido um dos think tanks responsáveis por promover na cultura americana, e óbvio que isso repercute no mundo inteiro, o conceito da NASA, né, de como, né, o programa espacial americano ele mudou a consciência do americano para tirar, né, enquanto, vamos dizer, estava tendo a Guerra Fria, estava tendo a Guerra do Vietnã, eles muito tiravam a atenção da população disso para focar né, na ida do homem à Lua, né, a corrida espacial. E essa, vamos dizer, influência do Tavistock nos Estados Unidos vinha através do Instituto de Pesquisa de Stanford e também da Rand Corporation. A Rand Corporation é um outro think tank, um outro grupo, né, de estratégia ligado à Marinha Americana, tá? Para o quê? Operações psicológicas e engenharia social nos Estados Unidos. Né? Então, muito do material produzido pelo Instituto Tavistock, por Stanford e pelo Rand, eles têm sido implementados ao longo das décadas. Aqui ele falava assim, ainda não foram realizados, quando ele, né, ainda lá em 92, mas que, vamos dizer, eles estão numa linha um pipeline, né? Eles estão numa linha de implementação. O autor fala diversos comitês, né, do Senado, comitês e subcomitês que eu procurei para obter informação, me disseram que, por exemplo, eles nunca tinham ouvido desses programas, né? Ou que eles não tinham a menor ideia de onde eu iria encontrar aquilo que eu estava procurando. Né? E o autor fala isso, demonstra o poder e o prestígio do Comitê dos 300, porque não interessa, vamos dizer, o que a gente imagina como democracia, se os representantes, como por exemplo os senadores americanos, né, quando são questionados a respeito de programas governamentais, né, e políticas públicas que, vamos dizer, vão denunciar, vão deixar claro o controle desses grupos, né, que na verdade controlam os Estados Unidos, eles dão uma de João sem braço, né? Não, a gente ou não sei, ou nunca vi, né?
E aí o autor do livro continua, o Dr. John Coleman, né? Ele fala, em 1966, eu fui aconselhado pelos meus colegas da inteligência a abordar o Dr. Anatol Rapoport, que havia escrito um tratado sobre a administração, né, da NASA e como que... e que esse documento ele queria encerrar o programa espacial da NASA, né? Que segundo o Rapoport, ele era completamente inútil, né? Que ele via que, na verdade, o programa, o objetivo era muito mais de engenharia social e de um public stunt, né, como diz em inglês, que era o quê? Era criar esse orgulho, patriotismo americano. Não, nós estamos vencendo a corrida espacial, estamos levando um homem à Lua e tirar o foco do que eles estavam promovendo ali, né? Por exemplo, através da Guerra do Vietnã, né? Era uma forma de desviar a atenção pública, né? Então, ele continua dizendo assim, o Rapoport, ele estava contente em me dar uma cópia, né, do papel, do documento, do tratado, né? Sem entrar, né, em detalhes finos, mas basicamente dizendo que o programa espacial da NASA deveria ser encerrado, né? A NASA tinha muitos cientistas, né, que estavam exercendo uma influência negativa no povo americano, porque eles sempre buscavam, né, promover essa agenda em escolas, em universidades, né, a respeito incutir essa questão chamada do cosmismo, né, do futurismo, né, que basicamente antecedia o que hoje a gente conhece como transhumanismo também, né? Então já começava a incutir nas crianças lá nos anos 60, não, né, o homem vai sair do planeta, o homem vai se modificar, né? E muito disso acabou sendo exportado culturalmente para outros países através da máquina industrial de Hollywood, né? Com filmes também, né? Então, não é só nos Estados Unidos, né? Então, o Rapoport dizia que essa programação iria gerar uma geração de adultos, né? Que iriam querer ser cientistas espaciais, né? Somente para verem que eles são redundantes, né? Quando chegasse nos anos 2000, né? Então eles estavam pensando 4 décadas à frente, né? Olha, quando chegar, né, nos anos 2000, essa geração que a gente está incutindo, né? De não, busque isso, busque essa... Quando chegar em 2000, eles vão se encontrar redundantes, né? E ele fala assim, bom, vindos também dessa era, né? Você tem 2 livros, né, que ele fala, vou mencionar aqui, que são importantes, né? Um do Zbigniew Brzezinski, A Era Tecnotrônica, que eu já li para vocês, que em português o título é Entre Duas Eras, né? Tá aqui no meu canal, assistam, né? E o outro foi escrito pelo Aurélio Peccei, chamado o Abismo que se aproxima, né? Eu não sei se acho que não foi editado em português, mas eu estou traduzindo aqui, né, livremente, vamos dizer, né? Não sei se foi publicado, se é esse o título em português. Mas basicamente esses 2 livros concordam, né? O Peccei, porque os 2 são globalistas, né? A respeito que o mundo no futuro irá entrar em caos se ele não for controlado por um governo mundial tecnocrático ou tecnocrata, né? Então, o Peccei insistia que a União Soviética deve oferecer uma convergência com a OTAN, né? Então,
de novo, criar essa polaridade, nessa dialética hegeliana na Guerra Fria do Ocidente e da União Soviética, e que, no fundo, deveria haver uma síntese, né, que seria através do quê? De transformar os países da ex-União Soviética e a China comunista em economias de mercado socialistas. Então, isso já foi feito lá, e do lado ocidental cada vez mais tem socializado os países capitalistas, né? Todo o movimento de a democracia social né, na Escandinávia, né? O keynesianismo, né, sendo promovido, né, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, né, a tal da terceira via. Né? Então, basicamente é isso, dos dois lados se fundindo, no fundo, num grande conglomerado socialista. Né? Então, não, nós não somos comunistas, nós não somos radicais, nós somos socialistas, né? Para os dois lados. Né? Então, apesar da China ainda continuar tendo o Partido Comunista Chinês, não, é o socialismo de mercado. Né? E, basicamente, o que a gente tem vivido no Ocidente também é um socialismo de mercado, porque, né, a gente só paga imposto, né? E a gente cada vez mais depende de programas sociais, né? Então tira o nosso dinheiro e depois eles nos dão programas sociais com o próprio dinheiro nosso, né? Então isso é tal da socialização, né? E essa convergência exatamente em direção, né, de um futuro onde nós vamos... Olha, o grande... Agora, em vez de... O vilão, né, que no Ocidente era o quê? A União Soviética, mudou. Você tem um vilão que agora é o quê? É o controle, né, é o gerenciamento da crise global de recursos naturais. Então, né, o vilão agora não tem nem cara, não é um vilão muito mais abstrato, que você pode qualquer coisa falar, não, isso está destruindo a natureza, né? Ter filhos, né? Comer, né? Ter alimento, né? Então, não, muito melhor você comer alimento sintético. Você fala, peraí, isso não, para fazer um alimento sintético, você tem que ter muito mais química, né? Isso não é mais negativo pela lógica à natureza do que você ter uma agricultura local, né? Às vezes até domiciliar, não. Né? Famílias não podem cultivar, não pode... Então, né, pessoal, não tem lógica quando a gente começa a realmente pensar a respeito. Obviamente é um castelo de cartas, né? Isso não tem lógica nenhuma, mas eles usam toda a máquina publicitária, né? Toda a máquina, né, educacional também para o quê? Para doutrinar a população, né? Então, o primeiro contrato de planejamento global do Clube de Roma, né, ele também foi, vamos dizer, gerado através do MIT, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né, que é um dos principais institutos de pesquisa do Comitê dos 300. Né. O Jay Forrester e o Dennis Meadows, né, eles foram colocados no lugar para controlar esse projeto, né? E o que eles reportaram a respeito, né? Que basicamente não tinha diferença nenhuma daquilo do que o Thomas Malthus, né, já havia pregado há séculos atrás, né? Que o malthusianismo, né? Que tem que reduzir a população. Né? O Aurélio Petti, ele nunca se cansa, né, de pregar contra, por exemplo, o Estado-nação e como destrutivos os Estados-nações são ao progresso da humanidade. Né? Porque, claro, eles querem um governo global, porque o governo global você não tem que lidar com presidentes, com, né, congressos, com políticos. Você tem... É muito mais fácil de uma elite controlar, né, o mundo inteiro do que você ter que ter, né, mais de 180 nações, né, e convencer, né, subornar, botar
laranjas, testas de ferros nos governos, fazer, né, dar golpes, né, em países. Então, para gerenciar num governo tecnocrata, é muito mais fácil você ter um governo central, como, né, o modelo da União Soviética, né, um politburro, um partidão. E é isso que eles querem implementar no mundo inteiro, né? O Aurélio Patti, chamava isso de responsabilidade coletiva, que o nacionalismo era um câncer, né, também, eles adoram a palavra câncer, né? Então, um amigo próximo, né, do Aurélio Patti, chamado Erwin Laszlo, né, ele escreveu um livro em 1977 chamado Os Objetivos da Humanidade, né, sendo das publicações principais do Clube de Roma, né? E vamos dizer, a proposta desse documento é um ataque vitriólico, né? Um ataque terrível na expansão industrial e no crescimento populacional. Ao longo desses anos, outro membro, né, o Harry Kissinger, foi designado, né, para ser o homem ali no governo americano. Afinal de contas, ele foi secretário de Estado e conselheiro de vários presidentes, né, que também tinha relações muito próximas com Moscou, né. Ele, inclusive, é um dos mentores do Putin, né, quando o Putin ainda era jovem, né, para o quê? Modelar, né, globalmente líderes e futuros líderes, né, inclusive no próprio Kremlin, né. Tinha ligação também com o Boris Yeltsin, né, lá na ex-União Soviética, com o próprio Gorbachev, né. O Gorbachev era um globalista, né, promotor de ambientalismo também, né. Em relação ao terceiro mundo, o Harlan Cleveland, que era, né, também do Clube de Roma, preparou um documento. Na época ele era embaixador americano na OTAN, né? Essencialmente esse documento diz, né, que as nações do terceiro mundo deveriam decidir entre elas quais populações deveriam ser eliminadas. É uma galera boazinha, né, pessoal, né? E como o Aurélio Patti depois escreveu, né, baseado nesse documento do Cleveland, né, ele dizia o seguinte, entre aspas, prejudicado por políticas conflitantes, né, dos três maiores blocos, né, a existente economia internacional, a ordem econômica internacional está visivelmente em disruptura. E o prospecto da necessidade, né, de uma triagem de recursos, né, decidindo quem deve ser salvo, é sombria, mas necessária. Mas, né, se lamentavelmente esses eventos devem acontecer, ou se eles tiverem que acontecer, né, o direito de sugerir quem as decisões não podem ser deixadas a algumas nações a respeito de quem deve, vamos dizer, ter alimento, né, e quem deve passar fome. Então, resumindo, né, tá falando assim, olha, felizmente, né, a gente está vendo que vai estar tendo uma crise. Isso, pessoal, anos 70, tá? Estamos vislumbrando uma crise de alimento, né, uma crise econômica, e que vamos ter que decidir então quem que vai passar fome e quem vai ter alimento e quem não vai. Tá? Então, por exemplo, aqui nós encontramos a política do comitê para deliberadamente deixar nações africanas morrerem de fome, evidenciadas, por exemplo, em nações do Sub-Saara, né?
Esse cinismo, né, terrível do comitê, né, que promove decisões de quem vive e de quem morre, né, que, por exemplo, já tinha sido indicado no primeira publicação do Clube de Roma, chamado Limites do Crescimento, que eu já li aqui para vocês também, tem vídeo aqui no canal, né. Vamos encerrar o vídeo hoje, então. Então, pessoal, né, quando a gente vê, fala assim, não é possível, né, que as pessoas são tão desumanas, assim, que tem gente tão desumana. Então, você fala, olha, quando você tem uma ideologia que vê outras pessoas como animais, como menos humanos, né, quando você não tem, novamente, você não tem o pensamento cristão de que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e que todos pecamos e todos carecemos da glória de Deus, né? Todos estamos no mesmo barco, né? Agora, para essa galera, não, eles são iluminados, eles não precisam, primeiro que eles não precisam nem de Deus, né? Eles não acreditam, né? O Deus deles não é o Deus da Bíblia, o Deus deles é o Deus desse mundo, que fala que não, para eu viver, o outro tem que morrer, né? É a sobrevivência do mais esperto, como diz o Jonas Salk, né, no livro dele, não é nem do mais apto, né? Então, é a sobrevivência do esperto, né? Então, é isso, né? Não tem a menor empatia humana, né? São psicopatas mesmo, pessoas são, né, possuídos, né, endemoniados no fundo, né? A verdade é essa. Então, não é só fome, né? Por exemplo, né, nos países subafricanos, ali onde você tem muitos campos, né, por exemplo, da ONU ali de refugiados, o que eles fazem? Eles dizem que vão dar tratamento ginecológico para as mulheres e esterilizam as mulheres. Muitas vezes, inclusive, virgens, pessoal, né? Meninas esterilizam. Por quê? Não querem que procriem. Agora, né? E eu já vi muita gente, não, mas está certo, né? Agora, se coloca porque para eles, pessoal, não é... Você fala, né? Porque a gente, eu já vi gente classe média e classe, né, alta falando isso. Não, tem que realmente, né, controlar. Agora, para eles, para essa elite, essa classe média e essa classe alta, classe média alta, classe alta, também é gado, pessoal, né? Não acho que, né, porque a pessoa é formada, tem uma faculdade, tem um pouco de dinheiro, eles veem essa, né, todo mundo também como gado, que também tem que ser restringido. Então, vem cá, que controle, que poder é esse que o Estado tem de dizer quem tem filho e quem não tem? Como que eles decidem isso? Decidem através de eugenia, né? De, não, né, que gene que pode reproduzir, que não pode. E claro que isso está ligado também a toda a questão das, né, das linhagens genéticas, né? As linhagens genéticas que eles querem promover, que eles querem... de novo, remonta, quando a gente começa, né, pesquisar, volta nesse controle dessas, né, dessas linhagens, né, que não são só as 13 famílias, são as 13 famílias principais, mas, né, ao longo do tempo, né, essas árvores genealógicas, esses genes foram se disseminando, né? Mas por isso que eles estão promovendo também, né, pesquisa genética, né, pesquisa de, vamos dizer, ancestralidade, né? Eles estão mapeando, traçando nas populações quem tem os genes que devem ser preservados e quem não deve ser, estão já produzindo, inclusive, armas biológicas para acabar com populações, pessoal, né? Eu sei que soa como teoria da conspiração, mas não é, tá? Bom, vamos encerrar nosso vídeo. Então, se você, né, ouvindo isso, né,
abriu o teu entendimento a respeito de quem controla o mundo e se realmente existe, né, uma programação que eles estão tentando implementar ao longo, né, das décadas, dos séculos, mas mais próximo de nós de décadas, o que com, né, muita propaganda, né, muita engenharia, muita, né, engenharia social. Mas quando a gente ouve, né, e a Bíblia fala: conheceis a verdade vos libertará. Quando a gente entende principalmente a nossa necessidade de Deus, porque no fundo é isso, pessoal, né, de estar entregar a nossa alma, o nosso espírito a Deus e receber a vida que Ele nos comprou na cruz do Calvário, no sacrifício que Jesus Cristo fez ao derramar, né, o seu sangue, dar a sua vida voluntariamente por nós, por cada um, né, para que a gente o quê? Volte a ter acesso a Deus. Sem você fazer esse ato de fé, essa confissão de fé, não, eu acredito em Deus. Pessoal, né, a Bíblia diz que nós estamos em inimizade contra Deus. Por mais que você ache, não, eu sou uma boa pessoa, eu trabalho, eu sou honesto, não interessa. Todos pecamos e todos carecemos da graça de Deus, né? Nenhum ser humano pode chegar para Deus e falar assim: eu não preciso de você, eu me basto, né? Eu sou bom o suficiente. Não. Se a gente tiver um mínimo de honestidade, pessoal, intelectual, né, espiritual, a gente sabe que eu peco, né? A minha tendência infelizmente é má, né? Então, a primeira coisa necessária para a gente, né, se alinhar é o quê? Pedir perdão, reconhecer o nosso pecado, pedir perdão e depois o quê? Confessar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, entregar a nossa vida voluntariamente para Ele, né? E pessoal, né, olha, né, receber de graça, né? A gente dá o nosso lixo, os nossos pecados, né, a nossa vergonha, os nossos traumas, a gente recebe o amor dele, a paz, né, e a purificação né, dos nossos pecados. Então, vamos fazer essa oração. Eu quero te convidar a orar comigo, fazer esse ato de fé. Coloca a mão no seu coração e ora assim: Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia que hoje me alcança, Pai. Eu reconheço os meus pecados e eu peço a Ti perdão, Pai. Eu peço, Senhor, me lava e me purifica de todo pecado, Senhor, tudo aquilo que acusa a minha consciência, Pai. Eu reconheço, Senhor, e eu recebo, Pai, o Teu sangue derramado que me lava e me purifica de todo pecado e me torna alvo como a neve, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua salvação, pelo Teu Espírito Santo que hoje passa a habitar em mim. Eu te convido, Espírito Santo de Deus, seja entronizado na minha vida. Eu peço, venha renovar minha mente, meus pensamentos, venha me dar a mente de Cristo. Amém. Obrigado, Senhor. Eu peço que Tu escreva meu nome no Teu livro da vida e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. Peço que Tu dê ordem aos Teus anjos ao meu respeito, para que a partir de hoje eu ande, Senhor, no caminho preparado por Ti, Senhor, para que eu andasse desde antes da fundação do mundo, que eu cumpra o Teu propósito aqui na terra, Senhor, que seja feita a Tua vontade aqui na terra, na minha vida, Pai, para que eu seja usado por Ti, Senhor, para a Tua honra e glória aqui, Senhor, também para a proclamação do Teu Evangelho, Senhor, para que outras vidas Te conheçam, Senhor. Eu Te louvo, Senhor, pelo Teu querer eu realizar. Obrigado pela salvação e pela Tua graça, Pai, em nome de Jesus. Cumpre em mim o Teu querer. Eu Te louvo e Te agradeço, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração com fé, com sinceridade, a Bíblia testifica que você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas, agora o Espírito Santo de Deus habita em você. O que você precisa fazer agora é o que? Comprar uma Bíblia, passar a ler, para acontecer o processo que o apóstolo Paulo diz que é a metanoia, a transformação da nossa mente, que a palavra vai te alimentar, te sustentar e vai literalmente, né, te purificar e te dar, né, novos pensamentos, novas emoções, amém? E busca uma igreja para você estar inserido no corpo de Cristo aqui na terra, uma igreja bíblica que pregue, né, a Bíblia, né? Não, cuidado, tem falsas igrejas que se diz igreja, mas na verdade quer desviar, vai pregar, né, ideologia de gênero, humanismo, né? Então,
cuidado, tenha discernimento, né? Ou também falsas igrejas que dizem que é a Bíblia, mas vão pregar outros profetas, profetisas, né? Novas revelações, cuidado. Né? A revelação foi dada, né? Ninguém pode tirar ou acrescentar nada daqui. Amém? Então, ore, peça, Deus com certeza vai conduzir o Espírito Santo de vocês a um lugar onde vocês vão ser acolhidos, vão ser discipulados e vão crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém? A gente encerra nosso vídeo, pessoal. Novamente, lembra vocês dos quadrinhos, olha só, não perca então. Lembrando que ó, o Lambo, o Prédio e o Knock Me Out tem trilha sonora no Spotify, pessoal, para você ouvir as músicas enquanto lê, realmente ter a sensação de estar vendo um filme, tá? É um filme em forma de papel. Então não perca, tá? Vale a pena demais. Entre no site para conhecer as histórias, tá? Tem para todos os gêneros, né? Drama, romance, aventura, ficção científica, suspense, né? Para todas as idades, né? Não é só infantil, mas então com certeza você vai gostar. E é isso, pessoal. Tá? Vai ser um prazer falar com vocês, poder enviar para vocês. Então, né? Entra lá, faça o seu pedido e depois você me conta, depois você manda uma mensagem lá no meu Instagram. Tem vários destaques onde eu posto, né, o feedback dos leitores. Realmente, graças a Deus, ao longo dos anos é muito positivo, tá bom? Então a gente encerra o nosso vídeo. Quinta-feira nos vemos com uma mensagem de transformação inspiracional em nome de Jesus. Uma excelente semana para vocês. Deus abençoe. Tchau.